Esse vídeo aqui ele foi feito pensando principalmente nas pessoas que trabalham, pessoas que se dedicam, pessoas que provavelmente estão dentro dos seus 25 a 35 anos, estão querendo conquistar as suas coisas, está querendo conquistar talvez o seu primeiro carro zero, talvez conquistar o seu primeiro apartamento, e é a pessoa que simplesmente trabalha muito, se dedica, coloca energia, mas simplesmente sente que o resultado financeiro ele simplesmente não vem. Você está trabalhando muito e percebe que o seu salário ele não vai aumentar. Você está trabalhando muito e não consegue enxergar uma perspectiva de futuro. Você não sabe como vai conseguir ganhar mais ou como você vai conseguir prosperar ainda mais. E esse vídeo ele está sendo pensado justamente para esse tipo de pessoa que provavelmente é você que está aqui me assistindo. Porque dentro dos conteúdos que eu trago, eu acredito que eu atraio esse tipo de público para o meu canal. E um ponto muito importante que eu quero conversar com vocês é trazer passo a passo o que eu utilizei para você também utilizar na sua vida e você conseguir realmente virar essa chave de você ter a prosperidade financeira ou de você conseguir alcançar os seus objetivos. Porque existe muito estigma, né, que acontece na internet. Muitos influencers acabam produzindo conteúdo dizendo que você precisa se esforçar mais, dizendo que você precisa acordar mais cedo. Mas e se você já estiver fazendo isso? Se você já tem um trabalho onde você acorda às 6 da manhã e chega em casa às 8 da noite, você já está trabalhando no final de semana, você já está fazendo hora extra, e mesmo assim você não consegue alcançar o seu objetivo. É pensando nessa situação que eu estou resolvendo fazer esse vídeo para você conseguir despertar e acordar o quanto antes. Porque eu já passei pela mesma situação que você, só que eu consegui realmente fazer uma virada de chave que simplesmente mudou a minha vida. E se você conseguir entender com profundidade e aplicar, eu tenho certeza que também você vai conseguir fazer a mudança de vida necessária para alcançar os seus objetivos. Caso você não me conheça muito bem, eu tenho uma agência de marketing internacional, eu também tenho outros projetos internacionais e eu simplesmente tenho o privilégio de poder estar ganhando em dólar e quanto eu moro aqui no Brasil. E aí eu tenho simplesmente o melhor dos dois mundos, eu ganho em dólar, uma moeda muito mais forte, e eu estou num país como o Brasil, que tem uma qualidade de vida muito boa, que tem uma cultura muito boa, enfim, eu estou simplesmente vivendo aqui o melhor dos dois mundos. E um dos pontos que eu percebi que eu consegui ter essa virada de chave foi ter essa mudança de energia, é saber aonde concentrar a minha dedicação. E você pode achar isso óbvio, você pode achar isso que eu estou falando extremamente simples e idiota, mas por favor, confie em mim e assista até o final. Quando você está tentando colocar energia em um projeto, em um trabalho, em uma carreira, e você percebe que você não está conseguindo crescer financeiramente, o que é que a maioria das pessoas fazem? Você se forma na faculdade, você tenta entrar no mercado de trabalho, não consegue entrar no mercado de trabalho, você faz uma pós-graduação para se especializar, ainda assim não consegue entrar no mercado de trabalho, ou quando você entra, o seu salário é extremamente baixo, e você busca uma segunda pós ou tecnólogo ou MBA, e por aí vai, para você se qualificar cada vez mais e poder ganhar mais naquela sua área. Essa mentalidade que muitas pessoas têm, que provavelmente você que está assistindo esse vídeo deve ter também, é uma mentalidade que vai simplesmente atrasar a sua vida. É basicamente a seguinte lógica: imagine que você quer empurrar uma porta, você está colocando muita força para abrir essa porta, mas na verdade, se você puxar ela pelo lado, você acaba conseguindo abrir ela. Ou seja, não está colocando força o suficiente, é que você está colocando força e energia no lugar errado. E muitas pessoas que estão nessa situação de trabalhar, de fazer faculdade, de não conseguir emprego, eles não têm a mentalidade que o problema não é que a pessoa ela não é qualificada, ou que a pessoa ela não é inteligente, ou não é esforçada o suficiente. Ela só está colocando energia no lugar errado. E é essa mensagem que eu quero trazer aqui para você aumentar o seu nível de consciência e conseguir sair desse sentimento de que você não consegue ir mais longe na sua vida. Por quê? O problema muitas vezes não é o fato de você estar numa área ruim ou de você estar fazendo um trabalho errado. O problema é onde você está colocando, é o ambiente, é o emprego que você está fazendo. Então, muitas vezes, ao invés de você, por exemplo, buscar se dedicar mais nessa empresa que você está trabalhando, você pode buscar outras empresas que possam te valorizar mais para você poder ganhar mais. Ou então você pode simplesmente buscar aplicar em outros ambientes ou em outras áreas do trabalho que você consiga ter um rendimento muito maior.
Então, na verdade, a energia que você tem que colocar não é de você se desenvolver intelectualmente, é de você saber se movimentar e encontrar o ambiente certo para você conseguir prosperar financeiramente. E esse ambiente pode ser um outro emprego, você pode estar em outra área, você pode estar buscando um outro tipo de público. E foi simplesmente assim que eu consegui sair desse ambiente que eu estava do mercado de marketing aqui no Brasil. Você tem que ter clientes onde você paga muito pouco, você cobra 1.000, R$ 1.500 por mês. Você tem clientes que te exploram, clientes mal educados, você não consegue ter uma perspectiva de futuro. E eu estava simplesmente nessa sensação, eu estava simplesmente com uma angústia muito grande, com uma falta de perspectiva de futuro. E quando simplesmente fui buscar colocar essa energia nos Estados Unidos, procurar clientes nos Estados Unidos, ao invés de eu ficar chorando para cobrar R$ 1.500, eu comecei a cobrar 800 a US$ 1.000, e aí realmente o meu retorno financeiro foi muito maior. E eu não fiquei mais inteligente, eu não desenvolvi uma nova habilidade de fato. Eu simplesmente peguei o que eu já tenho, peguei a minha bagagem, foi simplesmente colocar em um outro ambiente. E você pode fazer a mesma coisa. Se você, por exemplo, tem uma experiência, por exemplo, na área administrativa, você tem uma experiência em atendimento ao público, ou então você sabe falar inglês, não vale a pena você procurar trabalhos, por exemplo, onde você não utilize essas habilidades. Você pode, por exemplo, saber falar inglês e buscar trabalhar de fora de maneira internacional. O meu caminho vai ser sempre internacionalizar o seu trabalho. É possível você ter clientes, você ganhar dinheiro em dólar com clientes ao longo do mundo, sem necessariamente saber falar inglês. É claro que é difícil, mas é um caminho que, no meu ponto de vista, vale muito mais a pena que no Brasil. Mas é claro, se você souber falar inglês, a sua relevância, a sua competitividade acaba sendo muito maior. Mas o ponto principal que eu quero trazer aqui é de você ter essa leitura na sua vida, de aplicar a sua energia, o seu conhecimento em um ambiente onde você consegue ter mais retorno. Então pare de você querer se dedicar mais. Ao invés de você usar essa energia adicional no seu trabalho, você pode usar essa energia para procurar outros projetos ou outras atividades que pode te dar uma remuneração muito maior. E esse jogo de movimento, não existe um segredo, não existe um curso te ensinando como vai fazer isso. E esse é o grande X da questão, é justamente pela experiência da tentativa e erro. Então, se, por exemplo, você tem um trabalho administrativo, você é uma pessoa que sabe fazer contabilidade, você é uma pessoa que sabe ter o controle ali de gestão, você pode procurar empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos oferecendo o seu trabalho para essas pessoas, e você administra em home office. E aí você acaba conseguindo ganhar muito bem, né? Você pode acabar ganhando, por exemplo, 1.200, US$ 1.500 para você iniciar, e é muito mais do que você iria ganhar se você fosse colocar a mesma energia no Brasil. E por que essa empresa nos Estados Unidos iria contratar você? Porque eles também vão estar economizando muito mais. Ao invés deles contratarem uma pessoa dos Estados Unidos que vai cobrar 2.000, 2.500 ou US$ 3.000, eles podem simplesmente economizar 50% contratando uma mão de obra muito mais qualificada no Brasil e ter um retorno financeiro maior, tanto eles quanto você também. Então, é um relacionamento que ambos estão ganhando, todo mundo acaba ganhando mais dinheiro de certa forma. E essa mentalidade você precisa ter para conseguir trabalhar. Não estou dizendo que você é obrigatório, né? Que você tem que ganhar. Eu acho importante, eu acho que é essencial você começar a dolarizar o seu trabalho, com certeza absoluta. A gente sabe que o Brasil está ficando uma situação política cada vez pior, a gente percebe que o desemprego está aumentando e a gente já teve políticos de esquerda, políticos de direita, todo mundo trazendo a solução, mas o fato é que o Brasil ele só piora e ele não para de piorar. Então não acredito que o próximo presidente ele vai ter o poder de salvar, mas você tem o poder de fazer a diferença na sua vida. Então busque enxergar esses trabalhos e enxergar oportunidades diferentes do que você já está acostumado. E isso é uma dificuldade muito grande, eu sei. Por quê? Porque a gente nunca foi ensinado a isso, né? Pra gente, o caminho para você enriquecer é você trabalhar, você faz uma faculdade, você trabalha para empresa, faz uma pós-graduação, MBA, e aí você vai se desenvolvendo profissionalmente e vai ganhando mais. Ninguém ensina a empreender, ninguém ensina diferentes formas de trabalho. E quando você está na sua juventude, colocando energia no seu trabalho, você tem que aproveitar e ser o mais intenso possível. Por quê? Quanto mais o tempo passa, mais velho você vai ficando, mais cansado você vai ficando e você vai competir com pessoas mais novas. Então, o tempo aqui é algo extremamente essencial e importante para você conseguir alcançar os seus objetivos. O importante é sempre começar
o quanto antes para você conseguir ter a sua transformação financeira e conseguir alcançar os seus objetivos. E aí que você se depara com situações como, por exemplo, uma menina que ela não sabe metade do que você sabe, ela tem 22 anos, mas ela sabe falar inglês e ela simplesmente está trabalhando com telemarketing em uma empresa de Dubai, está trabalhando de home office e ela está simplesmente trabalhando para essas pessoas. Ou seja, ela está ganhando no mínimo aí uns US$ 1.000 por mês para fazer um trabalho que você poderia estar fazendo também, mas pelo fato de você não saber o idioma, você acaba não tendo essa oportunidade financeira. E isso eu falo do inglês porque eu acho que é a língua principal, mas existem idiomas também que você consegue aprender e prosperar cada vez mais. Por exemplo, chinês. Existem trabalhos internacionais que você, sabendo falar mandarim, consegue empregos com a remuneração extremamente maior do que você teria aqui no Brasil. E esse jogo de cintura é algo que você precisa buscar executar o quanto antes. No meu ponto de vista, é muito mais fácil você buscar inglês, você buscar trabalhos internacionais, principalmente nos Estados Unidos, mas, de forma geral, você precisa saber concentrar a sua energia em algo que realmente te dê retorno. Então, pare de insistir. Pare de colocar energia no seu trabalho que você não percebe perspectiva de futuro e comece a desenvolver a sua visão de mundo para encontrar novas oportunidades. E aí, quando você encontrar essa nova oportunidade, esse novo trabalho que acaba te pagando muito mais, aí sim você começa a desenvolver essas habilidades para você ser um profissional de excelente. E não você fazer um curso para depois, quem sabe, utilizar lá na frente. Essa mentalidade errada e você tendo essa mudança de mentalidade, eu acredito que você vai conseguir se desenvolver financeiramente sem problema nenhum. E aí, tendo esse tipo de execução, você vai estar muito à frente das outras pessoas, porque as pessoas ainda não acordaram. O maior obstáculo que você tem para você ter essa mudança de comportamento é a mentalidade. Porque se você é uma pessoa que não teve muito acesso à educação, é uma pessoa que vive em uma região muito mais humilde, você deve estar achando que não é possível, que você nunca vai conseguir, que não é para você, mas na verdade é possível sim e você consegue. Então, eu acho que o problema mais difícil, que é o problema que eu tive também, é um problema de mentalidade, de você acreditar que é realmente possível ter essa mudança e de você conquistar. Porque você pode estar vendo esse vídeo, pode estar buscando essa reflexão, você vai executar, você vai correr atrás, porém, quando você recebe o primeiro não, quando você toma a primeira porta fechada na cara, você se frustra, isso quebra o seu espírito e aí, consequentemente, você não consegue mais ter novos trabalhos, e aí você simplesmente desiste e aceita essa adversidade da vida. E a forma que você enxerga o mundo, ela simplesmente determina o seu resultado. Um exemplo perfeito disso são pessoas que estão trabalhando de Uber e elas utilizam a história dela, elas utilizam a rotina delas de trabalho no Uber, publica na internet e ganha dinheiro. A pessoa, ela ganha muito mais dinheiro com rede social do que andar de Uber. Mas por que ela anda de Uber? Porque é a partir daí que ela consegue produzir material e justamente conseguir publicar na internet e ganhar muito mais. Então não é que Uber, de certa forma, não dá dinheiro, né? Mas o Uber, se você souber utilizar de uma forma mais estratégica, com produção de conteúdo, com divulgação na internet, você consegue ter um alcance e um retorno financeiro muito maior. E pessoal, e tem pessoas que estão utilizando essa mesma estratégia para tudo, para as pessoas que são pedreiras, pessoas que trabalham com iFood, pessoas que trabalham com Uber, que são trabalhos populares assim que as pessoas às vezes não enxergam uma forma de poder estar ganhando mais. Então essas pessoas que acabam produzindo conteúdo na internet acabam tendo um retorno muito maior que você, que simplesmente tem cursos, tem certificados, mas ainda não consegue se desenvolver. É claro que isso é só um exemplo, não estou dizendo que produção de conteúdo é o caminho, mas o caminho é de você buscar se movimentar, você buscar oportunidades onde, com o que você já tem, com o conhecimento que você já construiu, com as habilidades que você já tem, terá um retorno financeiro maior. Então, essa é a mudança de mentalidade para você conseguir realmente ter uma prosperidade financeira muito maior. Por exemplo, existem trabalhos que você pode empreender, existem trabalhos que você pode produzir conteúdo, você pode trabalhar para multinacionais de forma internacional, você pode simplesmente trabalhar em outros países, você simplesmente pode utilizar a internet e buscar diversas outras formas de você ter trabalhos que te ajude a ter uma realização financeira muito maior. Então, esse jogo que você está fazendo é algo que vai simplesmente ter essa mudança. Então, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo e, inclusive, comente aqui um pouco de uma experiência que você já teve sobre isso, que você simplesmente não teve reconhecimento do seu trabalho, você saiu para um outro lugar e aí você conseguiu ganhar muito mais. Porque eu acho que isso é muito bacana para a gente criar um ambiente onde cada um, contando as suas experiências, pode acabar incentivando o outro a poder postar e a poder querer cada vez mais.
Então espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Comente aqui abaixo o que você achou. Um forte abraço e até a próxima.